Olá, pessoal. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês aqui no Open Banking Week sobre o case do Banco Original, que é Open Banking desde o início. Sou Fábio Lins, superintendente executivo de Open Banking, canais e Pix aqui do Banco Original. Queria começar falando com vocês sobre a grande revolução que será o Open Banking agora já no meio do ano, em julho, né? Que começa a fase 2 aqui do Open Banking, no cronograma do Banco Central. A gente entende aqui no Banco Original, nós entendemos que será realmente uma grande revolução, novo nível de competição e transparência será instaurado no mercado. A gente não tem dúvida de que teremos aí, tanto para o consumidor, para o cliente, como para as instituições, uma grande oportunidade. Falando um pouquinho aí do Open Banking no mundo, quer dizer, o mundo inteiro está falando desse assunto, não poderia ser diferente no Brasil. A gente vê essas discussões, tanto de pagamentos instantâneos como de Open Banking acontecendo em todo o planeta. Isso é muito bom para a população mundial como um todo, né? Exatamente isso. E olhando aqui, fazendo um pouquinho de benchmark com relação aí aos reguladores mundiais, né, incluindo nós aqui do Brasil, a gente se posiciona aí, e é um mérito muito importante, muito gratificante, aí, muito legal de ver que o nosso Banco Central ele está na vanguarda incentivando essa abertura de mercado aqui no nosso país. Tá? Quando a gente olha as features aí, né, em relação ao que está acontecendo no mundo, nós podemos considerar aí que o Brasil está se posicionando como um dos melhores players em relação ao Open Banking no nível mundial, e mesmo na última raia, quando a gente fala de score de crédito, apesar de não ter o tiquezinho aí, a gente não tem dúvida que todas as instituições financeiras estarão influenciando os seus modelos de crédito baseados aí no Open Banking. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Tá? Bom, nada disso seria possível se a gente não tivesse aí no contexto das APIs, né? Que são aqueles programinhas que plugam uma coisa na outra, uma instituição na outra, um sistema no outro, um canal no outro. Pegando aí, olhando até um pouquinho o benchmark aqui de uma grande referência Open Banking no mundo, que é a Inglaterra, né? A gente vê um número bem expressivo de chamadas de APIs por mês, aí mais de 400 milhões, né, de chamadas, ou seja, é realmente uma tendência que já está se consolidando, né, um crescimento de mais de 200 vezes aí, falando aí de um prazo de 2 anos aí nessa amostra que a gente pegou. E aí para que está sendo usado lá na Europa, né, toda essa estrutura aí de APIs e Open Banking? É uma realidade muito diferente, né, obviamente, mas o uso é bem interessante, né, gestão financeira como primeiro lugar, e dali para baixo a gente vê como que é esse comportamento de uso aí entre as instituições ali na Inglaterra, né. No Brasil, não tenho dúvida que a gente deve passar por essa questão da gestão financeira, mas o grande goal que eu poderia já adiantar para vocês aqui é realmente a inclusão financeira da população, da sociedade como um todo, do nosso Brasil, no mercado financeiro, principalmente nesse momento aí que a gente está passando há 1 ano e meio aí, de pandemia, de restrição, de necessidade de crédito, necessidade de manter os negócios funcionando com todas essas dificuldades que todos já sabem. E a gente acaba viabilizando tudo isso pela tecnologia, obviamente. A gente não teria como estar discutindo todo esse assunto aqui se a tecnologia não viabilizasse todas essas possibilidades. Então, falando aqui de baixo para cima, né, nós, no caso do Banco Original, que já nasceu orientado a serviço, né, então todos os nossos sistemas legados, todos os nossos produtos e serviços, né, que estão aí nos nossos sistemas, expõem microserviços e serviços aí numa camada para ser utilizada
para que as APIs consigam ler esses serviços aí, para que a gente consiga efetivamente se comunicar e fazer as conexões necessárias aí com clientes terceiros e o próprio regulador. Então, essa arquitetura aqui, né, rudimentar que eu estou colocando nesse slide aqui é primordial para que as coisas realmente funcionem no Open Banking e eu acho que o Brasil está na vanguarda nesse sentido, nessa evolução tecnológica para viabilizar tudo isso. Como eu disse, o Banco Original ele já nasceu dessa forma, né, o que nos traz aí grandes vantagens em relação a agilidade e a tempestividade na entrega dessas possibilidades, desses serviços. Tá? Vindo agora aqui para o Brasil, tá? Nós enxergamos aqui duas grandes dimensões, né, que são os novos negócios, obviamente, que surgirão a partir do Open Banking, e novos canais de intermediação, né, apesar da gente já estar falando disso, a gente já está com vários players conectados aqui nas nossas APIs, mas a gente vê uma grande oportunidade de expandir e maximizar ainda mais todas essas parcerias. E, obviamente, a gente vai estar melhorando a experiência do cliente, né? Quando a gente fala de produtos e serviços bancários, a gente vê que o que ganha o jogo é realmente a experiência, é o que faz com que o cliente se sinta acolhido, a facilidade, a simplicidade e principalmente que ele confie naquela oferta que ele está recebendo. E a partir da experiência a gente vê uma série de outras consequências aí, que é a eficiência, a própria competição, as plataformas aí abertas de inovação, né, principalmente aí, mesmo entre os concorrentes, né, não tem problema nenhum, a gente conversa muito com todos os players do mercado, numa discussão de ganha-ganha efetiva mesmo. Tá? E, obviamente, como eu disse no início, os impactos na indústria aqui do Brasil têm muito a ver aí não só com a concorrência, mas com a inclusão financeira da população, e eu acho que tem um destaque especial aí, que a gente já está vivendo há 2 anos, e que agora com o Open Bank ficará muito mais forte e muito mais fácil de fazer, que é a inclusão de novos setores no mundo financeiro. Não é? Antes do Open Banking, nós já temos feito essas parcerias com parceiros financeiros e não financeiros, né? Na conexão e na oferta de produtos e serviços financeiros, mas via contratos e acordos bilaterais. O Open Banking vem e facilita muito essa história, e isso já vai acontecer logo na fase 3, que é no final de agosto, aí, início de setembro. Qual que é o nosso posicionamento, então, depois que a gente deu uma percorrida no mundo aí, analisando um pouquinho o Brasil? Esse aqui é o roadmap, colocado aí pelo Banco Central das entregas, né? Nós estamos aí, agora saímos da fase 1, que foi no início do ano, indo para a fase 2, e logo na sequência 3, e depois, no final do ano, a 4, aí, que é um pouco parecida com a 2, aí, com mais produtos e serviços. Nosso posicionamento em relação a esse roadmap é de participar, mesmo de forma voluntária, nós não somos obrigados a participar de todas as etapas, mas a gente fez questão, o Banco Original fez questão de formalizar junto ao Banco Central que nós vamos participar de forma voluntária de todas as fases, de todo ecossistemas, a gente quer enviar os dados, a gente quer receber os dados, a gente quer participar, aumentar, maximizar a iniciação de pagamentos que a gente já faz para o mercado e a iniciação de oferta de crédito que a gente já faz para o mercado também. A gente quer aproveitar todo esse benefício que o Open Banking vem trazer para a sociedade em geral. Por que isso, pessoal? Como eu disse, a gente já nasceu Open Banking. Toda a nossa plataforma é orientada a serviço e ela é calcada em APIs. Nós já temos mais de 40 parceiros aí utilizando as nossas APIs, inclusive concorrentes, não tem problema nenhum, tá? Nós estamos aqui para atender todas as necessidades do mercado,
todos sabemos que o cliente é soberano, que dificilmente o cliente será exclusivo de uma única instituição. O cliente, ele vai buscar um produto que melhor o atenda do ponto de vista de experiência e eficiência e rentabilidade, onde ele achar melhor. Pode ser no banco original, pode ser no concorrente 1, no concorrente 2, concorrente 3, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para atender todos os mercados. E o grande case aí, o nosso primeiro case aí de Open Banking, aí há mais de 2 anos que a gente já fez esse projeto aqui, foi se conectar com o nosso irmão aqui, que é a PicPay, né? Nosso co-irmão aqui, que é a PicPay, faz parte do mesmo grupo. PicPay aí com grande destaque em meio de pagamento, mais de 50 milhões de clientes, e toda a oferta de crédito pessoal e o próprio cartão de crédito da PicPay, ele é suportado pelo banco original, e toda a troca e toda a conexão é feita pelas APIs, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui uma série de APIs, né, já disponíveis. Isso está no nosso site, disponível para ser utilizado aí para a gente conseguir fazer mais parcerias aí. Ok? Qual que é o nosso foco em 2021 em relação ao Open Banking no Brasil? Tá? Nós estamos realmente muito preocupados com a inclusão financeira da população em geral, não só das pessoas físicas, mas também do empreendedor individual, passando pelas empresas também, de consórcios, e nesse sentido, a gente está bem focado na concessão de crédito. Esse é o nosso principal objetivo nesse ano. Na sequência, a simplificação da experiência, toda a nossa operação é calcada em canal digital, no caso da pessoa física, do varejo, pessoa física, e o empreendedor individual é diretamente no app, no nosso segmento empresas e atacado é no internet banking, pela característica dos business. Logo na sequência aqui, nós estamos muito atentos aqui e refinando, sofisticando todo o nosso processo de inteligência de mercado, que já foi muito bem atendido pelo Open Data que aconteceu lá em fevereiro, né? Então, nós já estamos acessando as APIs de todo o mercado financeiro. A gente já tem buscado, como nós também disponibilizamos as nossas informações via APIs institucionais para o mercado, nós estamos acessando, a gente está olhando isso, a gente está olhando onde tem oportunidade, onde a gente pode atender melhor o nosso cliente, e não cliente, inclusive, por meio dessas APIs aí, lá que foram lançadas aí fomentadas pelo Banco Central aí em fevereiro, né? E a gente está montando realmente uma estratégia muito robusta de inteligência de mercado aqui. Logo na sequência, até porque a gente já faz isso com vários players, nós vamos pensar aqui numa expansão muito forte na parte de iniciação de transação de pagamento, né? E encaminhamento de propostas de crédito, como eu já falei aqui agora há pouco. Como que a gente se organizou para isso, pessoal? A gente se organizou, como a gente tem uma data aqui, 15 de julho, né, que é a primeira entrega, a grande entrega em termos de compartilhamento de dados, de utilização dessas informações, né, entre as instituições e com os nossos clientes, né. A gente se dividiu aqui em 3 frentes de atuação, né, que se resumindo aí, podemos falar em 2, que é uma parte aqui do regulatório, efetivamente. Então, um grande investimento em infraestrutura, a gente está fazendo aqui, como contratação de nuvem, para que suporte essa enxurrada de dados que a gente vai receber e enviar do mercado via Open Banking, né? Realmente estamos trabalhando com nuvem para ganhar essa agilidade, para que a gente tenha a tempestividade necessária e exigida pelo regulador na troca dessas informações. Então, é uma grande evolução tecnológica que a gente já tem feito aí nos últimos anos e que a gente vai começar a colher os frutos agora com a utilização plena do Open Banking. E a parte de negócios, que é o uso e principalmente a comunicação o uso dessas informações, né, em benefício
do cliente, né? E a comunicação sobre todas as vantagens aí que o cliente tem a partir do Open Banking. Temos algumas preocupações, sim, né, com o programa como um todo. Estamos participando de todos os GTs, de todas as associações, FEBRABAN, ABEX, a BBC, né? A gente acha que alguns pontos podem trazer alguma ameaça, como o item 1 principalmente, ao programa, dependendo de como será o custo e mesmo sobre a rubrica de ressarcimento de despesa. A gente entende que é justo ter alguma cobrança, mas isso não pode inviabilizar o programa, né? A gente ainda está discutindo, né? Quando a gente fala quando a gente fala de experiência do cliente, do usuário, a gente está ainda discutindo bastante a questão aí da gestão do consentimento, estamos discutindo bastante as questões de fraude, a gente está bem tranquilo em relação a isso, mas as discussões continuam acontecendo no GTs. Essa questão do SLA, do tempo de retorno das informações, 5 minutos para cadastro e 1 hora das outras informações transacionais do cliente, é uma preocupação que a gente tem aqui. A gente está pensando em alternativas para mitigar o impacto disso na experiência do cliente e principalmente a comunicação com o público em geral. Sobre a comunicação, nós fizemos uma pesquisa interna aqui com os nossos clientes e a gente já até falou com o Banco Central sobre isso. A população em geral, e aqui eu estou dizendo 73%, não sabem o que é Open Banking. Então, a gente precisa efetivamente olhar para isso. Nós, como player de um sistema, de um ecossistema, né, que vai utilizar todo o Open Banking aí, a gente precisa olhar isso como uma preocupação, né, e como uma oportunidade aí de efetivamente esclarecer a população sobre isso, né, que isso é realmente bom. Ninguém vai usar os dados, vai pedir o consentimento do cliente e vai utilizar os dados para outro fim, senão aquele que o cliente autorizou. Isso é monitorado pelo regulador, as instituições financeiras são sérias no nosso país, né? Então não tem como esses dados serem utilizados de outra forma. E se o cliente não sabe, se as pessoas não sabem o que é Open Banking, obviamente elas não pretendem compartilhar seus dados. Aí mais da metade aí, né, diz que ou não sabe, não tem certeza se vai compartilhar, ou já afirma que não vai compartilhar os dados. Então existe um desafio muito importante em relação à comunicação sobre o Open Banking, né? E aí, pensando nisso, como o site openbanking.com.br é de domínio do banco original, nós estamos falando bastante de Open Banking, esclarecendo bastante, falando com os clientes, esclarecendo bastante as dúvidas sobre isso, colocando bastante informação no site. Colocamos aí, essa aqui é um exemplo, é um beta tester, tá, pessoal? Não liguem aí para os valores aí, não são dados fictícios, mas a gente colocou o acesso ao site no nosso app. A gente tem um plano importante de comunicação, que um roadmap robusto e agressivo de comunicação para ajudar para ajudar esse projeto, né, e ser entendido pela nossa população em geral, tá? Que é composto aqui por 4 fases aí. Maio a gente já começou, desde abril a gente já está falando sobre isso, né? Desculpa, desde o início do ano a gente já tem falado sobre isso de forma mais contundente com os clientes, até porque a gente já tem esse site desde que a gente nasceu lá em 2016, a gente já tinha essa visão, a gente já tem esse site incentivando todos a compartilharem, a utilizarem e fazerem as conexões necessárias, e a gente tem esse roadmap acontecendo aqui até dezembro, pelo menos, inclusive com a Masthead no YouTube no dia 15 de julho, que é o lançamento da fase 2 aí do Open Banking. Quais são aí, pessoal, as nossas 5 dimensões estratégicas para atingir com sucesso o nosso cliente e também monetizar e rentabilizar
a nossa operação. Temos a primeira dimensão aqui, que é a confiança. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. O público-alvo, produtos e serviços e as estratégias aqui de ataque e defesa. Vamos começar aqui pela confiança, né? A confiança, ela tem duas partes, obviamente. Como eu disse aqui, o cliente ele precisa estar muito tranquilo que o que ele autorizou será utilizado somente para quem ele autorizou e para aquele motivo, né? E para o banco, para nós também. Então, nós vamos ser muito criteriosos com a informação que a gente estiver recebendo do mercado, porque nós vamos utilizar bastante essa informação no nosso motor de inteligência original que a gente está criando para entregar aqui logo mais aí no final de junho, inclusive antes do dia 15 de julho, tá? O nosso público-alvo aqui é praticamente todos os mercados, então eu estou falando de quem quer abrir conta com o Banco Original, seja pessoa física ou pessoa jurídica, grande empresa, pequena empresa, empreendedor individual, de todas as faixas de renda, varejo, renda média, affluent e assim por diante, né? Quem não quer abrir conta com a gente também não tem problema nenhum, são os não correntistas aí que a gente já atende, né? No nosso case da PicPay, nos outros 50 parceiros que a gente já tem no nosso processo aí de conexão via APIs, via Open Bank, né? E das fintechs, inclusive, né? E aí, como nós já somos hub aí de vários serviços, nós queremos ser o hub dos hubs também. Nós queremos continuar atendendo as fintechs e demais players aí nesse desafio. Produtos e serviços. Aqui nós estamos pensando em toda a nossa cadeia de produtos e serviços. A gente deve influenciar com o Open Banking todo o nosso portfólio, né? E essa observação é interessante, né? Começa em 15 de julho, não vai dar tempo da gente maturar modelo estatístico. A gente sabe que precisa de um tempo para que isso aconteça. Nós vamos ser bem agressivos. A gente vai utilizar a informação do cliente, do prospect, da fintech, do cliente da fintech, do não correntista, para fazer a melhor oferta para ele. E aí entra aqui, efetivamente, a nossa estratégia de ataque, né? E com certeza nós vamos aqui, principalmente na parte de crédito, considerar a melhor taxa em relação ao mercado, mais prazo e mais limite de crédito para o cliente, além de outros benefícios aqui, caso ele tope aí, autorize a utilização das informações. Da mesma forma que a gente vai atacar, com certeza nós seremos atacados, e para isso a gente precisa ter uma estratégia de defesa adequada, né? E a gente está bem preparado para isso. Assim que a gente perceber que um cliente ele consentiu que outra instituição está buscando informações dele aqui no banco original, a gente vai falar com o cliente e a gente vai entender o que está acontecendo, e via canal humano, via canal digital, ok? Aqui é um exemplo para tangibilizar um pouquinho o que eu estou falando aqui, né? A gente pode, do ponto de vista de concessão de crédito para um cliente que já está dentro de casa, ou para um prospect que está querendo abrir conta, buscaríamos aqui a autorização deles já no instante zero, né? Vamos para o Open Bank, vamos buscar as informações e vamos fazer a oferta no mesmo canal. Isso serve para concessão de crédito ou para abertura de conta para uma pessoa que ainda não, ou uma empresa que ainda não abriu conta com a gente. E o mais legal, que como a gente está já Open Banking há vários anos, nós vamos oferecer esse serviço. Obviamente que dependendo do serviço, essa instituição, ela precisa ser um correspondente bancário, né? Mas a gente está totalmente apto para prestar esse serviço de acesso, de consentimento e acesso aos dados do Open Banking para os demais players e parceiros que estiverem interessados nesse assunto, né, utilizando as credenciais do banco original. Tá? Aqui é uma matriz bem fictícia, mas é uma matriz que os nossos cientistas de dados aqui, engenheiros de dados, já estão trabalhando, é onde a gente quer ser muito agressivo em termos de benefício para os clientes e o público
em geral, de acordo com uma clusterização, nível de renda, a gente classifica essa turma baseada nas informações do Open Banking, e nós vamos ser agressivos sim em limite de crédito, a gente pode gerar anuidade, zerar anuidade de cartão, tarifas, podemos dar cashback, dar o melhor programa de cashback e assim por diante. E aqui uma coisa interessante, falando um pouquinho da política de confiança, como eu disse para vocês, tanto para o cliente quanto para o banco, né? Nós estamos aqui realmente ranqueando as instituições do país, né? De onde nós podemos obter as informações, né, via Open Banking. Estamos ranqueando em 4 níveis aqui, diamante, ouro, prata e bronze, e de acordo com cada uma dessas graduações aqui, nós vamos adotar uma política e vamos usar a informação da melhor forma possível para que o cliente seja bem atendido. Vou dar um exemplo aqui, vou pular essa tabela. Vou dar um exemplo aqui do cenário diamante. Se o cliente autorizou a obtenção de dados de bancos, de instituições que a gente classificou como diamante, no momento aqui, que é logo após aqui ao pedido do consentimento, né? E se vocês notarem aqui, eu estou na terceira tela praticamente do onboarding aqui da abertura de conta. Eu já vou pedir aqui o consentimento do cliente, né, para acessar os dados do Open Banking. Se for diamante, naquela classificação que eu expliquei agora há pouco, a gente pode simplesmente simplificar aí o processo de abertura de conta desse cliente em praticamente mais de 50%. O que vai acontecer aqui é que essa redução na jornada, ela é substituída aqui em parte pelo um fluxo de consentimento, né, que é um processo que será comum a todas as instituições. Ok? Um outro exemplo aqui, se for cenário prata, talvez eu não considere todas as informações para simplificar aí de forma tão agressiva como eu simplifiquei naquele grupo diamante, né? Talvez eu faça aqui eu tenha dúvidas, eu tire algumas etapas e outras eu posso comparar com as informações que eu recebi do mercado, se eu for uma instituição daquele grupo prata. Ou seja, pessoal, a gente está aqui realmente trabalhando muito nosso machine learning, nossa inteligência artificial, para que nós tenhamos efetivamente a possibilidade de melhorar a experiência do cliente, no caso aqui da jornada de abertura de conta. E esse é um dos exemplos, ok? E aqui, só dando um pouquinho mais de zoom no termo de consentimento, né? Quando a gente for buscar aí a informação no mercado, né? Esse é um processo que será comum a todas as instituições, né? Começa aqui no nosso ambiente, ele vai lá para fora, né? Vai sai do ambiente do banco, vai para o banco, para a instituição que o cliente autorizou, o cliente se loga nessa instituição, né? E depois a operação volta para nós, a informação volta para nós. Esse aqui é o detalhe das telas, inclusive já alinhado aí com os grupos de trabalho, né? E no caso aqui da volta, né? Da volta, então aquele primeiro fluxo, ele está muito relacionado com o ataque, né? E aqui esse fluxo de consentimento está relacionado com a defesa, né? Então, quando a gente recebe essa solicitação, né, de liberação dos dados, vamos liberar os dados, esse é o princípio da reciprocidade. Se eu tenho acesso aos dados do mercado, eu também tenho que soltar os dados desse cliente que estão no banco original para o mercado, afinal de contas o dado é do cliente, não é do banco, é dele, né? Então, isso vai acontecer normalmente aqui nos nossos... Isso aqui já é tela que vai rodar já, tá, pessoal? Isso aqui já está quase pronto, né? E, obviamente, como uma das estratégias de defesa, nós vamos aqui entender com o cliente o que está acontecendo, o que a gente eventualmente falhou, o que a gente precisa fazer para que ele consuma esse produto e esse serviço aqui no banco original mesmo, mas se ele quiser, ele pode consumir no mercado sem problema nenhum. Ok? Então, aqui é mais um pouquinho do detalhe da gestão de consentimento, é onde a gente vê que onde mora um dos grandes desafios do projeto como um todo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro o nosso posicionamento aqui,
posicionamento do Banco Original. Realmente a gente está muito animado com esse movimento todo do mercado, e a gente realmente quer que todo esse processo ele volte em benefícios para a população, como eu disse, não só a pessoa física, mas também para o empreendedor individual, para as empresas em geral, para que a gente consiga democratizar os serviços, produtos e serviços financeiros em todo esse nosso país aí que é o Brasil. Muito obrigado.